Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e esse vídeo é sobre como ouvir a voz de Deus, né? Que muita gente aqui tá há anos na igreja, né? Há tempos, ou tem gente também nova, né? Novo convertido. E Deus, ele fala conosco, né? Deus, ele fala conosco de várias formas. Mas a primeira forma que ele começa a falar conosco, e a principal, é a sua palavra. A Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós. É a voz de Deus, né? O problema é que às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? Tipo assim, eu quero ouvir isso. Mas não, Deus, ele fala na hora que ele quer e o que ele quer, né? Então, para quem não entende ainda a Bíblia, né? Porque tem muita gente, no começo a gente abre e diz, meu Deus, para onde é que eu vou? Mas você começa aos poucos, você está começando a conhecer a Deus, né? Então é aos poucos. Eu sempre falo, né? Eu sempre aconselho começar a ler a Bíblia pelos evangelhos, né? Por Mateus, pelo Novo Testamento, né? Porque aí é mais fácil, assim, né? Sobre Jesus. Aí depois você vai pro Antigo Testamento, quando você entendeu o Novo, quando você entendeu o Evangelho, né? A morte de Cristo, o que foi a morte dele, né? Que ele morreu e ressuscitou, né? Por nós pecadores. Aí você vai pro Antigo Testamento, né? E é uma carta de Deus, né? O Evangelho é uma carta de Deus, né? Porque desde o início da Bíblia a gente vê indícios falando de Deus, apontando para Jesus. E eu vou citar aqui, né? Falando assim, né? Sobre como ouvir a voz de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 13, que é sobre Elias, né? Elias, ele era um profeta né, muito usado por Deus. E nesse momento aqui, Elias, ele estava em digamos que um momento de depressão, né? Ele foi para dentro de uma caverna, né? Porque estava sendo perseguido. Ele fez grandes coisas para o Senhor, mas nesse momento ele teve medo, né? E aqui fala assim: então foi-lhe dito, né? Ele estava dentro da caverna. E fala assim: então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Olha, o Senhor estava lá. E esse vento estava passando e fendia as rochas, ou seja, quebrava as rochas, né, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, então Deus ainda não estava falando. Depois do vento, houve um terremoto. Um terremoto, gente. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então aqui a gente vê que Deus, ele falou através de um sussurro. Um suave sussurro. Deus, ele não fala no meio de confusão, no meio de muito barulho. Deus, ele fala no silêncio, quando nós paramos para ouvir. Quando nós calamos as outras vozes, né? Porque às vezes nós estamos num canto tão barulhento, ou às vezes está silêncio por fora, mas a nossa mente está barulhenta, entendeu? Nossa mente está tão cheia de coisas, tão cheia de coisas do mundo, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar em silêncio, calar as vozes externas e as vozes internas. Porque quando Deus falar com você, você vai saber que é Deus, né? Você vai ter um pensamento e ao mesmo tempo um sentimento no coração de paz, né? Porque foi um suave sussurro que Deus falou. E ele fala, no momento que ele fala, ele acalma. E é assim que Deus fala, né? E outra coisa também, eu quero entrar aqui com uma coisa que eu já ouvi, muito interessante. Quando a gente, né, somos criados pelos nossos pais, quando você é pequeno, né, você ali, desde novinho, você tá ouvindo a voz dos seus pais, você tem aquele relacionamento com os seus pais, e é mais com seus pais do que outras pessoas. E quando chega numa determinada idade andando, né, se você estiver
numa multidão, e se sua mãe ou seu pai se afastar e eles lhe chamar, você vai conhecer a voz do seu pai ou da sua mãe, se eles lhe chamarem no meio da multidão. Por quê? Porque você tem um relacionamento com eles, um relacionamento próximo, né? Então é assim com Deus. Se você está cultivando esse relacionamento com Deus diariamente, porque não é só no domingo, não é só um dia na semana, não é só 2 dias na semana, é diariamente, porque Deus, ele é teu pai. E nós precisamos dele todos os dias, nós dependemos deles. Se você está cultivando esse relacionamento com Deus todos os dias, orando, lendo a palavra dele, a voz dele vai ser familiar para você. E não importa onde você estiver, você vai ouvir a voz dele. E eu quero deixar aqui para vocês mais um versículo, que fica em Salmos, capítulo 32, versículo 8, que fala: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Então, a importância de ouvir a voz de Deus, né? De saber discernir a voz de Deus, é você ser instruído por ele, né? Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E para isso nós precisamos estar atentos ao que o Senhor fala, né? Primeiramente a palavra dele, né? Ao que ele nos pede em sua palavra, né? E ele tem coisas específicas para cada um de nós. E ele fala, né? Sobre as minhas vistas lhe darei conselhos. Então, Deus, ele quer falar contigo para te aconselhar, para te instruir, para você saber a hora certa de agir, a hora certa que não deve agir, né? Isso, porque Deus, ele é um pai, ele cuida dos seus, né? Dos seus filhos. Em Salmos 25, capítulo 12. 25, 12 fala: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, é aquele que teme o Senhor, né? O princípio da sabedoria, como fala em Provérbios, é o temor do Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, ele vai ter instruções do Senhor, né? Para saber o caminho que deve escolher. Em Isaías, capítulo 30, 21, fala. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, fala. Cadê? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: eis que o caminho, este é o caminho, andem nele. Quando você também se desviar, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar, né? E aqui fala atrás de você: este é o caminho. Ele vai apontar o caminho certo que você deve andar, né? Que você deve dar o seu passo. Então, é muito importante, né? Nós cultivarmos o relacionamento com Deus, né? A intimidade com Deus, para sabermos discernir qual é a vontade de Deus. Ouvir a voz de Deus, para que a gente não venha a tropeçar, cair, né? E ter livramentos, muitos livramentos que ele quer. Ele vai te dar e te abençoar também, né? Porque ele tem coisas também que ele vai pedir que você deixe, né? Para que você não venha a se prejudicar lá na frente. E ele quer te abençoar também. Então, ele quer te levar para lugares melhores, né? Um emprego, seja o que for, né? Ele vai te instruir o caminho que você deve andar. Então, cultive esse relacionamento com Deus, que fique atento à palavra dele, cale as vozes, a voz do mundo, as vozes internas, e leia a carta que o Senhor deixou para nós. Então, que Deus te abençoe. Obrigada por assistir até aqui.